Eu fiz uma pergunta antes do intervalo, que foi a seguinte. Você que está aí nos acompanhando, leu um livro já esse ano? Ou leu algum livro no ano passado? De acordo com a pesquisa do Centro Nacional do Livro, os franceses, eles leem em média 21 livros por ano. Número 5 vezes superior ao dos brasileiros, que leem menos de 5 livros por ano. Além disso, 44% da população no Brasil não lê e 30% nunca sequer comprou um livro. Oi? Nunca sequer comprou um livro. 30% da população brasileira. Porque pensa o seguinte, né? É triste isso, é triste, é mas- muito ruim, mas assim, cara, boa parte dos brasileiros ganha menos do que um salário mínimo. É aí que eu acho que mora o perigo. Acho que Cara, tem você dois vai grandes, comprar- você esse vai é, comprar esse é um livro dos ou você principais. Vai comprar um livro, você vai comprar um pão pro seu filho. E É. o valor do livro hoje, infelizmente, não é acessível. Não é acessível. E, trazendo o contraponto aqui que a pesquisa trouxe, porque aí é o brasileiro versus o francês que lê 21 livros, né, produção? 21 livros por ano e o brasileiro menos de 5 livros, eu acho que esse dado está até muito forte, porque a gente pega essa pesquisa do Retratos da Leitura, o número é muito menor do que 5 livros por ano aí da média do brasileiro, viu? Muito assim, menor de cabeça mesmo. eu não tenho. Mas são páginas que o Páginas, brasileiro lê, não é nenhum livro por Mas ano. deixa eu te explicar um negócio. Na Retrato da Leitura, eles contabilizam, por exemplo, Bíblia. E a gente tem um crescimento no Brasil muito grande de evangélicos. Então, se ele falasse, perguntar para você na rua, você leu algum livro? Li. Qual? O livro de João da Bíblia. E eles contabilizam isso. Mas não deixa de ser uma leitura. Não deixa de ser uma leitura. Então, às vezes pode ser esse número mesmo. Inclusive, eu sei que no Retratos da Leitura, eles colocam também até livro didático. Então, Livro didático. você usa na escola o livro, que é obrigatório, tal, você leu, aquilo contabiliza. E mesmo assim, com Bíblia, aumento do número dos evangélicos, livros didáticos é muito baixo. Por Agora, isso que a quanto gente- custa? Quanto custa um livro na França? E outra coisa, qual é esse? A gente tem que ver, né? O incentivo de livro na França, a base de leitura que a França tem na escola, né? O incentivo. Esse é o segundo grande ponto. Entendeu? A gente tem que Tá aí um comparar. negócio interessante que você falou, não tinha parado para pensar dessa questão, né, de você tem um aumento no número de evangélicos no Brasil e aí um aumento da leitura da Bíblia também. E se tem uma coisa que as pessoas distribuem gratuitamente por aí é Bíblia, né? É Bíblia, exatamente. E As igrejas evangélicas distribuem muita Bíblia gratuitamente. e um livro que tem uma qualidade literária impecável. Claro, Agora, claro. o lado triste disso é porque a maioria das Bíblias, a tradução que é Usada. usada, né? Disponibilizada em grande maioria, é rebuscada e infelizmente tem gente que só decodifica aqueles códigos e não tem aquela interpretação, aquele verdade. entendimento. Isso você vê, Consegue né? compreender o que está escrito ali. Infelizmente, esse já é um outro... A gente falou da diferença de preço, né? Se você vai descobrir quanto é o preço de um livro na França, inclusive fazendo uma relação salário médio francês com o custo do livro, e você chega no Brasil, você vê o custo do livro versus o salário médio do brasileiro, aí dá uma conta que é muito fácil da gente entender esse processo de leitura. Aí a Luísa trouxe um outro ponto que para mim, eu acho que são os dois lados dessa balança. Você vai ver o incentivo que o francês Incentivo à tem leitura. para a leitura dentro de casa e também nas escolas. O incentivo que o brasileiro tem para a leitura dentro de casa e nas escolas, de um modo geral, aí também é uma outra diferença gritante. Tem um outro ponto que a pesquisa traz. Muitos dos franceses, eles pegam muitas obras em bibliotecas. E isso é uma coisa que tem sido cada vez menos comum no Brasil. Sim. Essa questão das bibliotecas, na reportagem que a gente fez sobre o Retrato da Leitura, cara, as pessoas elas não vão à biblioteca. Em São Paulo, a gente pegou um projeto que é Biblioteca Viva, que é biblioteca com palestras, biblioteca com musicais, biblioteca com sarau, para incentivar as pessoas a virem à biblioteca. Bibliotecas fechando. Quando você chega lá na biblioteca, hoje eles estão vendo uma metodologia de tornar aquela vivência, de tornar a ida à biblioteca uma verdadeira experiência, uma vivência, porque é difícil você incentivar as pessoas a virem à biblioteca. Você está Se falando a de biblioteca espaço com público? sorvete, acho que pode bombar. Nossa, já Mas pensou? vamos pegar o sorvete E derramando, pingando lá Nas páginas do livro. não foi eu acho que higiênica não- a sua... Desculpa, bibliotecários do Brasil.
Você está falando ainda de espaços públicos, né? Mas Sim. mesmo no privado a gente vê essa dificuldade, né? Mesmo escolas particulares que não investem na biblioteca. Tem renda para isso, mas não investe na biblioteca, não investe projetos de leitura em instituições privadas. Isso acontece muito. É muito triste essa questão do brasileiro não ir à biblioteca. E um outro, agora, é porque assim, a pesquisa do retrato da leitura, ela traz várias nuances, sabe? Você pode ver essa questão da leitura sobre vários olhares. Então, por exemplo, hoje você já tem, o livro é caro, beleza, mas muitas vezes a gente tem feira de livros aí que conseguem colocar o livro mais baratos. Sebos. Hoje você consegue ter grupos de pessoas, amigos, grupos assim, gente, em âmbito nacional e até internacional, de pessoas que compartilham os seus livros, de gente que paga uma taxazinha para poder você todo mês receber um livro e depois você troca ideia daquele livro. Hoje você tem, assim, esses novos livros, que inclusive a gente da Igreja Adventista investiu nessa nova leitura, né? Que é essa releitura de alguns livros de Ellen White, de alguns livros da Bíblia. Então hoje tem esse incentivo dos livros de youtubers. Olha só, livros Me elogie. Olha, livro de youtubers. Ela falou youtubers. Ah, seu inglês, desculpa. Parabéns. Nossa, demorei. Ele ficou aquele segundinho. O que está acontecendo aqui nesse programa? Já perdi. Então, produção, vai ter que dar um corte aí, porque senão se deixar seguido vai ficar muito sem graça. Deixa quieto. Então, hoje existe esse incentivo, hoje você vê canais no YouTube incentivando a leitura. Existe esse incentivo, só que pela falta do hábito, hoje a gente tem um incentivo, mas tem uma falta do hábito, não consigo pegar esse ritmo. Hoje a rotina é intensa, a gente não consegue parar, a gente não consegue se concentrar. É uma série de fatores. É uma coisa assim que, infelizmente, essa coisa da concentração, desculpa aqui, é que eu sou fanática tanto por essa pesquisa. Só vamos continuar o programa. Um pouquinho. Isso, respira. Mas assim, são muitos fatores que influenciam nisso. E a torcida é essa, de que a gente é muita utilidade pública que a gente está fazendo aqui. Parar um bloco desse programa para poder falar sobre a importância da gente ler. E sobre essas diferentes nuances da pesquisa, a Louise, essa jovem que estava falando aqui agora há pouco, ela entrevistou a Zoara Faila. Faila, que é a coordenadora da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que é quem nos fornece esses dados, né? Do quanto as pessoas leem ou deixam de ler no Brasil. Vamos acompanhar um trecho da entrevista aqui com a Louise. A população, em geral, não percebe que aquele é um espaço para toda a comunidade e um espaço de acesso não só ao livro, mas à cultura, né? Eu acho que falta principalmente uma compreensão maior, né? Ou talvez uma campanha para mostrar que esse espaço, biblioteca, né, é um espaço de acesso à informação, à cultura para toda a população. Você tem um modelo de biblioteca, né, que também acaba um modelo tradicional, né, de as pessoas olham como um espaço de guarda de livro, espaço do silêncio. Então hoje se discute muito um novo modelo de biblioteca, que é uma biblioteca de transformação social, né, e que deve oferecer sim para aquela comunidade, além do acesso ao livro, né, ações que mobilizem para a leitura, né? Nós temos professores que não são leitores, nós temos bibliotecas fechadas, bibliotecas que não estão com um acervo atualizado, que interesse aos seus alunos. E a própria escola, no seu projeto, né, ela não cria um espaço para leitura, você não tem práticas leitoras contempladas no currículo escolar. No comparativo com retratos anterior e dessa edição agora mais atualizada, quais os avanços que vocês conseguiram perceber? Quais os avanços? Infelizmente, foram poucos, né? Eu acho que é importante, né, que a gente teve realmente uma ampliação do número de leitores, mas infelizmente, né, a gente ainda, né, aqueles leitores que são os leitores das gerações futuras, ele ainda não teve esse despertar, ainda não houve um aumento, né, na população jovem.
muito bom mesmo. Carol, você estava falando uma coisa incrível aqui, a diferença de incentivo à leitura e, de fato, que acabam acontecendo iniciativas até dentro das escolas, mas é uma coisa que você classificou como a gente está meio que correndo atrás do prejuízo, Nós estamos né? correndo atrás do prejuízo, exatamente. Então, eu acho que, para você desenvolver um hábito, uma cultura de leitura, tudo isso começa em casa, né? E esse incentivo nada mais é do que se minha filha lê, porque um dia ela me viu lendo, é porque eu leio para ela, é porque tudo isso acontece dentro da casa. Então, de fato, existem muitas iniciativas, boas iniciativas, eu não estou desmerecendo as iniciativas, né? Uma biblioteca viva, uma roda de conto, fantoches aqui falando ali, enfim, bibliotecas que estão tentando se adaptar à nova realidade, né? A baixa leitura, ou seja, o que as bibliotecas estão fazendo hoje é tentar correr atrás de um prejuízo que ficou lá atrás, né? E que as pessoas não leem mais, não querem saber do livro e tal. Então, elas estão correndo atrás desse prejuízo depois do avanço da televisão e tal. As pessoas fugiram da leitura, né? Com o estabelecimento do rádio, da TV, a leitura já ficou por outro. Ninguém lê uma novela, né? Se ouvia a novela, agora a gente vê a novela, não quer mais saber de ler esses livros. Eu acho que você tocou num ponto central dessa discussão, porque eu acho que seria excelente se a gente tivesse mais incentivo à leitura na escola, porque as crianças chegam lá novas ainda, mas começa antes, começa em casa, não tem jeito. Não é. Porque... Se eu tenho meu pai lendo, eu vou começar Ué, por que ele passa tanto tempo com esse negócio na mão? Né? Por que ele passa... Eu quero também. Quando você é pai... E para o pai que muitas vezes está até nos assistindo e que não sabe ler e que não teve acesso a esse tipo de conteúdo, aquela coisa de você, vai ler um livro, lê aqui pro papai, lê aqui pra mamãe. Mas lê pro papai, eu vou já desligar contou a TV. pra gente também, né? Eu vou desligar a TV, vou desligar meu celular e eu vou deixar você ler pra mim. Você já contou pra gente que seu pai tinha listinha de livros que você tinha que ler. Tinha que ler. Então, tá aí o incentivo. É isso, é ler. É desde criança. Eu conheço, por exemplo, mães, pais, que o filho é bebê, aí dá aquele livrinho de plástico que a criança leva para a banheira. Aí depois vai crescendo, tem o livro de papel. A criança nem consegue ler, mas ela se apega àquele objeto. E aí ela vai adquirindo. E também é o seguinte, eu não sei quantos anos você tem, mas eu lembro na minha entrevista com a Zoara, a gente conversou sobre isso. Nunca é tarde para se criar o hábito. Sim. Agora, a Carol falou, né? Televisão, essas outras mídias. Então, você fica lá no seu Instagram, subindo aquela timeline sem fim. E vai ler, filho, vai lá ler. Isso. A leitura é importante, a educação é importante. Aquilo é muito fácil, o teu cérebro não precisa fazer qualquer esforço para receber esse conteúdo, assim como que você está recebendo agora aqui na televisão. Mas o livro é um pouquinho mais complicado, mas insiste. A gente sabe que para a gente mudar um hábito, a gente precisa de 21 dias constantes e o nosso cérebro vai conseguir criar outro caminho neural. É 21? Não, eu achava que era 40. Não, 21. 21? Ah, tá mais Bem fácil. mais Então, gente, simples. olha só. 21 dias que você insistir, pô, esse livro tá muito difícil de eu ler esse livro, tô cansado aqui, dormi já com o livro na mão. Daqui a pouco você vai conseguindo aprender e vai despertando a paixão. E é igual, sei lá, igual a academia. Você começa fazendo 10 minutinhos, 5 minutinhos na esteira, você Aí começa eu já não com sei os como pés. Como que é? Me conta, Vai pegando criar esse leve. hábito. Não dá para você começar a ler lendo um livro, sei lá, que não é o romance que você gosta, que não é o estilo de livro não que vai você ler gosta. Camões na primeira leitura. Pega uma coisinha mais simples. Pega um leve, vai dar uma pesquisada de acordo com o seu perfil. Um bibliotecário, por exemplo, vai ser um ótimo profissional para te ajudar a escolher um bom livro. E aí você vai pegando gosto, você vai ver. E é muito legal Legal isso aí que a viajar. Luiz falou. Verdade. Essa é Você uma dica tá falando, muito ó, importante. não tem dinheiro para comprar livro, não sei que tipo de livro eu vou gostar. Faz o seguinte, procura uma biblioteca municipal aí, todo município tem uma biblioteca. Tem. Vai na biblioteca lá, gasta uns minutinhos e aí pergunta lá, ó, eu gosto de super-herói, eu gosto de romance, Biografia, história. gosto de história bonita, assim, né? Sabe como a gente Gosto fazia? de figuras, poucas palavras e muita figura.
Vai lá. Aí Sabe o como a gente bibliotecário vai fazia te quando a ajudar. gente ia na locadora buscar um filme? Ó, aí E é a gente velho. perguntava pro moço do caixa, Que filme tem de bom que tem de aí, bom ó?" aí? O Exato. bibliotecário é esse moço É, da esse é o locadora. moço. Exatamente. Ele vai O saber. bibliotecário era o cara da locadora do passado que ainda continua funcionando hoje, porque a locadora acabou, filho. Ele saiu da locadora. e foi. Ai, não, por favor. É que o da locadora perdeu o emprego, ele arrumou, O se bibliotecário ainda recolocou. tá aí, ó. O bibliotecário tá É vivo verdade. ainda. Viu? Livros são mais fortes do que VHS. E DVDs. Inclusive, é muito legal, ó, porque a Luíse falou uma coisa, é um serviço que a gente está fazendo aqui. Se você nunca conseguiu criar esse hábito da leitura, tenta se empenhar e tenta conseguir, porque vai fazer muito bem para você e vai fazer muito bem para os seus filhos, que vão te ver lendo. Acho que isso é fundamental. Então, tenta desenvolver isso. Pode ser difícil no começo, pode ser meio sem graça, mas vai ter um ganho gigantesco. Né, Luíse? Com certeza. Você que é apaixonada pelo assunto. Nada melhor do que você ter um dia estressante no trabalho, o trânsito infeliz, você estava mal, arrasado, e você chega em casa e pega Poliana para ler. E vê um romance, vê a história de uma menina que consegue tirar coisas positivas para você encarar os desafios da vida. Não tem nada melhor. Com certeza. Não tem nada melhor do que você chegar em casa e ler Extraordinário. Não tem nada melhor do que você chegar em casa e ler um livro que eu vou escrever, porque eu ainda vou escrever. Aê! Tô esperando o seu e o do Leite. Ficamos por aqui. Vai lá, desliga a televisão um pouco, vai ler um livro, depois você conta pra gente. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau.